A psicologia diz algo que muitos não querem ouvir. Pessoas que não têm amigos, não são antissociais, não são fracassadas. Em muitos casos, o cérebro delas funciona de uma forma que torna a vida social normal, exaustiva, superficial ou simplesmente desnecessária. E se você passou longos períodos sem amigos, existem razões psicológicas reais por trás disso. Razões que a maioria das pessoas nunca vai entender. Porque enquanto o mundo te diz que algo está errado com você, a verdade pode ser exatamente o oposto. Talvez você não esteja perdido. Talvez você apenas enxergue coisas que os outros preferem ignorar. Desde as civilizações antigas, da Grécia à China, filósofos, pensadores e sábios sempre foram figuras solitárias. Sócrates caminhava sozinho pelas ruas de Atenas. Nietzsche passou anos isolado nas montanhas. Jung explorou as profundezas da psique humana, muitas vezes em completo silêncio. E a psicologia moderna confirma algo interessante. Quanto mais autoconsciente uma pessoa se torna, menor é sua tolerância para comportamentos superficiais. Carl Jung, discípulo de Freud, dedicou sua vida estudando o que ele chamou de individuação, o processo de se tornar verdadeiramente você mesmo. E ele descobriu algo inquietante. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais difícil se torna tolerar máscaras. Jung chamava essas máscaras de persona, a face que mostramos ao mundo, o personagem que interpretamos para nos encaixar na sociedade. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive dentro dessa máscara a vida inteira. E quando você remove a sua, quando você decide parar de fingir, você percebe algo perturbador. Quase ninguém ao seu redor está sendo real. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já esteve em uma conversa, cercado de pessoas, rindo, falando, interagindo, e mesmo assim se sentiu completamente sozinho? Quantas vezes você saiu de uma festa ou reunião social e, em vez de se sentir conectado, se sentiu ainda mais vazio? Isso não é coincidência. E não é porque algo está errado com você. A verdade é que existem dois tipos de solidão. A primeira é a solidão das pessoas desconectadas. Aquelas que querem pertencer, mas não conseguem. Que desejam amizades, mas são rejeitadas. Essa solidão dói. É uma ferida aberta. Mas existe um segundo tipo, a solidão dos conscientes. Essas são as pessoas que, depois de muito observar, depois de muito tentar se encaixar, perceberam algo fundamental. A maioria das conexões humanas é superficial. E quando você percebe isso, quando você realmente entende que a maior parte das interações sociais é teatro, algo muda dentro de você. Você para de forçar conexões que não fazem sentido. Você para de participar de conversas vazias. Você para de usar máscaras. E aí, você percebe que está sozinho, mas não da forma dolorosa, da forma consciente. Se você tem poucos ou nenhum amigo, existe uma grande chance de que você simplesmente não suporta mais estar perto de pessoas falsas. Pessoas que usam máscaras, pessoas que fofocam, pessoas que manipulam. Pesquisas mostram que, conforme nos tornamos mais autoconscientes, nossa tolerância para comportamentos inautênticos cai drasticamente. Você prefere estar completamente sozinho do que sentar em uma mesa com alguém que sorri na sua cara e fala pelas costas. Seu cérebro capta manipulação, mentiras, motivos ocultos, instantaneamente. É como se você tivesse desenvolvido um detector interno de falsidade. E então, você mantém seu círculo pequeno. Não porque é antissocial, mas porque está protegendo sua paz. A maioria dos círculos sociais está cheia de pessoas que, no fundo, estão apenas interpretando papéis. E você cansou de fazer parte dessa peça de teatro. Pessoas sem amigos não estão evitando relacionamentos. Elas estão evitando relacionamentos superficiais. Pesquisas mostram que indivíduos com padrões de pensamento mais profundos preferem qualidade sobre quantidade. Eles não querem small talk, não querem amizades falsas, não querem personalidades que drenam energia. Você não suporta conversas sobre o clima, onde ninguém realmente escuta.
Se um tópico não tem profundidade, substância real, você não se envolve. Você só se conecta profundamente. E isso é raro. Você quer falar sobre ideias, sobre psicologia, sobre o que move as pessoas, sobre o que torna a vida significativa. Então, ao invés de forçar conexões que parecem vazias, você escolhe ficar sozinho, até encontrar algo real. E enquanto isso não acontece, você habita seu próprio mundo interior. Um mundo infinitamente mais interessante do que a maioria das conversas superficiais. Aqui está algo que poucas pessoas entendem. Algumas pessoas, naturalmente, têm um sistema nervoso mais sensível, e isso significa que situações sociais drenam energia mais rápido. A psicologia chama isso de alta sensibilidade social. Depois de interagir, seu cérebro precisa de pausas mais longas para recarregar. Isso não significa que você não gosta de pessoas. Seu cérebro simplesmente queima mais energia durante contato social. Enquanto extrovertidos ganham energia estando perto de outros, para você, cada conversa tem um custo. Você processa informações mais profundamente, capta mais sinais emocionais, analisa interações em múltiplos níveis. Você conserva energia social, porque para você é um recurso limitado. Depois de socializar, você precisa de solidão completa para se recuperar. E a sociedade te diz que isso é um problema. Mas não é. É apenas como seu cérebro funciona. Muitas pessoas sem amigos têm algo em comum. Elas não dependem de validação social para se sentir bem. Pesquisas mostram que isso é chamado de baixa dependência social. Você consegue se entreter sozinho, resolver problemas sozinho, encontrar conforto dentro da sua própria mente. Em vez de precisar de um círculo ao seu redor, você cria seu próprio mundo. Você não depende dos outros para validação, entretenimento ou motivação. Isso te faz parecer distante. Mas, na verdade, é força. Seus padrões para a amizade são extremamente altos. Você não deixa qualquer pessoa entrar no seu espaço pessoal. Enquanto a maioria coleciona conhecidos, você é seletivo sobre quem ganha acesso à sua vida. E você? Quantas vezes você já foi chamado de estranho, de antissocial, de difícil? Quantas vezes te disseram que você precisa sair mais, fazer mais amigos, ser mais sociável? Como se houvesse algo fundamentalmente errado com você. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Você realmente quer amigos ou você quer conexões verdadeiras? Porque existe uma diferença. Amigos, no sentido que a sociedade usa, são pessoas que você vê ocasionalmente, faz planos superficiais e mantém por conveniência. Conexões verdadeiras são raras. São aquelas pessoas com quem você pode ficar em silêncio e ainda assim se sentir compreendido. Se você tem poucos ou nenhum amigo, talvez seja porque você está esperando por conexões verdadeiras. Em um mundo cheio de amizades superficiais, você já percebeu padrões na sua vida? Aquele desconforto em festas, aquela sensação de estar observando de fora, e aquela preferência por conversas profundas que nunca acontecem. Isso não é defeito, é característica. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Se você tem poucos amigos, não significa que algo está errado com você. Significa que sua mente funciona de forma diferente, com mais consciência, com mais sensibilidade, com mais profundidade, com padrões mais altos. Você tem um mundo interior mais rico, uma intuição mais afiada, uma autoconsciência mais profunda. E às vezes, as pessoas com as mentes mais fortes caminham sozinhas por um tempo. Não porque foram rejeitadas, mas porque estão seletivas. Jung dizia que, quando você começa a remover sua máscara social, quando você para de interpretar o personagem que a sociedade espera, você se torna quem realmente é. E esse processo de individuação, de se tornar você mesmo, é solitário, porque a maioria das pessoas nunca vai percorrer esse caminho. A maioria vai morrer usando a mesma máscara que sempre usou, mas você não. Você escolheu remover a sua, e agora você caminha sozinho, mas caminha livre.
Experiências passadas te ensinaram a pensar duas vezes antes de confiar. Traição, negligência, estar cercado pelas pessoas erradas. A psicologia mostra que, uma vez que a confiança é quebrada, o cérebro se torna protetor e seletivo. Você pensa duas vezes antes de dar acesso à sua vida a alguém. Você foi machucado antes, então agora você observa por mais tempo. Testa as pessoas antes de confiar nelas. Isso criou o que psicólogos chamam de limiar de confiança. Uma barra mais alta que as pessoas precisam ultrapassar antes de você deixá-las entrar. E não há nada de errado com isso. É proteção. É sabedoria. É aprendizado. Então, o que isso significa para você? Significa que, se você tem poucos amigos, ou nenhum amigo, você não está quebrado. Você não precisa se forçar a ser mais sociável. Você não precisa abaixar seus padrões para se encaixar. Você não precisa usar máscaras que não são suas. O que você precisa é fazer paz com quem você é. Aceitar que sua mente funciona de forma diferente. Que você processa o mundo de forma mais profunda. Que você precisa de menos pessoas, mas conexões mais reais. E enquanto essas conexões não aparecem, enquanto você caminha sozinho, use esse tempo. Use para conhecer a si mesmo, para construir sua vida interior, para desenvolver suas ideias, para se tornar a versão mais autêntica de você. Porque quando você se torna verdadeiramente você mesmo, quando você para de tentar se encaixar, algo interessante acontece. As pessoas certas, aquelas raras conexões verdadeiras, começam a aparecer. Não porque você está procurando, mas porque você está sendo real. E realidade atrai realidade. Jung dizia que a solidão não aparece quando você está sozinho, mas quando você está cercado de pessoas com quem não consegue se conectar. Então talvez estar fisicamente sozinho seja menos solitário do que estar em uma multidão de máscaras. Você não está perdido, você está encontrando a si mesmo. E esse processo, por mais solitário que seja, é o caminho para se tornar inteiro. Algumas mentes precisam caminhar sozinhas por um tempo. Não porque são fracas, mas porque são profundas. E profundidade exige silêncio.